Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. Nosso convidado é o Dr. João Brígido Bezerra Lima, coordenador da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, a COBRAD, que é uma operação que é coordenada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Dr. João Brígido, como a gente tinha já anunciado, nós temos aqui uma discriminação de região por região, o montante aplicado, né? E é interessante porque isso permite algumas leituras da prioridade da política internacional brasileira, obviamente, porque 195 milhões são vinculados a ações, 195 milhões de reais, ações para a América Latina e Caribe, 65 milhões a países africanos, 6 milhões à Ásia e Oriente Médio, 11 milhões cooperação bilateral com os países europeus, 3 milhões com a América do Norte, 6 milhões com a Oceania, incluindo aí o Timor-Loroçai, o Timor-Leste. Isso aí seria uma confirmação da prioridade dada pela política externa brasileira da integração latino-americana, porque os montantes são mais robustos aí, né? Não deixa de ser, porque isso é um item constitucional que o Brasil trata nos seus artigos. Primeiro, por exemplo, define a cooperação com a América do Sul e o compromisso com o desenvolvimento. E é a área de projeção e de atuação brasileira. Agora, os números também quase sempre nos pregam peças. Se nós tirarmos o Haiti com 92 milhões dessa estatística, a África assume a liderança. Quer dizer, na verdade, tem aí o contexto. Há que sempre se chamar a atenção nesse tipo de relato, e nós estamos atentos, é que a ocorrência do terremoto, a mobilização de toda a sociedade mundial e brasileira para os aspectos sociais, deram uma coisa atípica que não ocorreu, por exemplo, em 2009, 2005, mas em 2010 é aguda quando isso volta a ocorrer. Então, há que se chamar a atenção, é o que estamos fazendo. Breve divulgaremos os microdados que deram origem a esses números, aí estamos agregados os valores que o IPEA trabalhou, analisou, mas na linha da transparência e de assegurar ao cidadão e aos estudiosos de onde vêm esses números, eu creio que por volta de 2 meses, no máximo, nós divulgaremos, noutra publicação do IPEA, que repensa a cooperação para o desenvolvimento, um dos capítulos é a América Latina. E o trabalho demonstra aí, ação por ação, do que foi feito. É a pergunta que nos fazem também na rua, também no ambiente acadêmico. Afinal de contas, o que nós fazemos nesses países? E a segunda pergunta, e o que fazem os organismos multilaterais, que estão presentes em todas elas? Então, de fato, a prioridade na América Latina, no ano de 2010, teve algumas explicações conjunturais. Ocorreram fenômenos que deram à cooperação humanitária e ao Haiti uma certa dimensão. Mas permanece nas outras atividades, por exemplo, ciência e tecnologia. No Timor-Leste, a tendência tem sido de manter, mas não com grandes aportes. E em África continua muito forte nos países de língua portuguesa. Amanhã se inicia um debate na China, sobre as ligações da cooperação brasileira para os países de língua portuguesa, onde aspectos do COBRAD vão ser discutidos, os números e os resultados alcançados. Mas, de fato, a América Latina assume com uma dimensão e uma proporção maior, e há que se explicar a conjuntura. Como também, em anos recentes, as restrições de orçamento vão impactar nos números que vão aparecer em 2012, quando o Brasil faz uma contenção de gastos com servidores, e isso se reflete na mobilização do seu quadro de pessoal. Não porque tenha mudado a prioridade, mas por medidas restritivas externas tiveram de ser contidas o gasto local. Já dá para prever isso? Dá para prever isso. Em 2013, a partir de agora, certamente uma redução para que a gente possa cumprir certas metas. O senhor já comentou em outras respostas a presença também em cooperação nos países do Norte. E esses dados que o Beto trouxe mostram, né, que nós tivemos 3 milhões com a América do Norte, 6 milhões
com a Oceania, 11 milhões com a Europa, o mundo desenvolvido. Como explicar, na prática, para as pessoas que estão nos assistindo, o tipo de cooperação que ocorre nesses países? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que essa cooperação internacional se dá só nos países mais pobres, né? Como é que seria isso? Falávamos nos blocos anteriores, provavelmente no anterior, Sim. Chamando a atenção de que o Brasil, quando faz ciência e tecnologia, ou qualquer país, ele se aproxima dos parceiros de fronteira, de tecnologias de ponta. Por exemplo, na área de telescópios, que interessa uma rede mundial, uma liderança ocorre em França, Suíça, onde o Brasil entra com o desenvolvimento de espelhos, mas ele integra um grande bloco que desenvolve um super telescópio. Uma parceria, então. Com uma parceria. Então, ele aí está presente com uma parcela desses gastos, a exemplo do que fazemos em aeroespacial. Temos acordos onde o Brasil desenvolve um aspecto, uma parte do megaprojeto. Fazemos com o Grupo do Genoma, por exemplo. O Grupo do Genoma. Dos Estados Unidos, então... Seria por aí. É semelhante a isso. O Brasil participa de um clube isso de ciência e tecnologia. No caso da Embrapa, por exemplo, a Embrapa está buscando na área de genética, na área de fórmulas mais avançada, de pesquisa básica, ela se aproxima dos grandes centros europeus e americanos, onde ela tem laboratórios de pesquisa e faz difusão de tecnologia nos países onde tem maiores restrições de produção de alimentos, por exemplo, algodão. Doutor João Brígido, na área da educação, o relatório afirma que o Brasil investiu em 2010 63 milhões em educação de estrangeiros, sendo que 31 milhões para estrangeiros que estudam no Brasil. E é interessante a gente ver isso porque, ao lado dessa informação, nós temos que o Brasil começou muito recentemente um programa chamado Ciência Sem Fronteira, onde investe para que jovens brasileiros também possam estudar, financiados pelos recursos públicos, né, nas chamadas melhores universidades do mundo. E ao passo, também, o Brasil desenvolveu 2 iniciativas na área de educação em esfera internacional, que são a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, e a UNILAB, a Universidade da Integração Latino-Africana, né? Brasileira. Como é que o senhor comentaria esse grupo que a gente está trazendo e, ao mesmo tempo, agora mandando? A linha, a cooperação internacional é uma via de 2 mãos. Como falávamos no primeiro bloco, o Brasil ainda recebe cooperação de alguns países, de alguns centros avançados, como na área da Hemobras, que trabalha com hemoderivados. E está se montando uma rede no Brasil. Creio que ainda nesses próximos anos teremos a presença da cooperação recebida. A cooperação, nesse caso, de estrangeiros no Brasil, isso é um trabalho que é um desafio. É muito interessante a sua pergunta, porque ela proporciona que esses recursos são residuais. A sensação e a estimativa que temos é que temos muito mais dispêndio do que esses registrados. Porque o que levantamos pelos Ministérios da Educação, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, que tem um departamento que também participa, tem vários programas de bolsa que são um trabalho exitoso, onde você disponibiliza para países que têm restrições ou não podem oferecer uma formação elevada ou aprimorada para os seus nacionais, e eles possam fazer uma graduação e uma pós-graduação no Brasil e voltem a seus países, estimulando uma parceria onde não necessariamente se limita só aos países de língua portuguesa, mas é muito forte a presença de angolanos, moçambicanos, nesse programa. Por exemplo, em Fortaleza, víamos em 2010 um número curioso de estrangeiros que fazem esse tipo de bolsa, esse tipo de estímulo que é concedido a eles. Só no caso de pós-graduação é que há para os melhores a concessão de passagens de retorno aos seus países. Mas a estimativa é que tenhamos isso aí como um intercâmbio que nos interessa. O que falta aproximar são as áreas onde eles estão estudando com as áreas que interessam futuramente ao próprio Brasil. Alguma coisa que possa vincular aos interesses nacionais. Mas não é condicionado.
O que eu falei que podemos ter números maiores é porque as universidades federais brasileiras têm autonomia financeira e administrativa. Sim. Então, não necessariamente isso é o que nós podemos levantar com apoio e a contribuição do MEC, as áreas que cuidam disso, do ensino superior. E, diga-se de passagem, todas as organizações públicas contribuíram para essa formulação. Todos os ministérios que têm ações estão presentes nesse trabalho. E no caso das bolsas, ontem, reunido com os colegas do MEC, o desafio é identificarmos algumas universidades que tenham um maior número e maior representatividade para agregarmos as bolsas concedidas e acordos feitos diretamente por esses centros com universidades de outros continentes. Mas escapa, nesse relatório, ele não reproduz exatamente o gasto. Ficou aquém. É bem mais do que isso. Muitas universidades públicas brasileiras recebem estrangeiros, sobretudo africanos, isso. Né? E muitas vezes nem o custo desse curso, que é gratuito na universidade pública, está computado aí, né? Está sendo refletido aí. E o que nós vimos com os colegas, repito, é que o custo é calculado. Você tem estimado o que significa aquela vaga, se fosse ocupada por um brasileiro ou por quem seja. Então não é tão difícil de estimar o gasto. O problema também ainda aumenta quando você tem universidades estaduais ou algumas delas, inclusive, municipais, ou da iniciativa privada, onde você vai ter uma negociação para ter uma dimensão do que isso representa. São desafios que, a partir de 2013, nós começamos a agregar esses valores. Agora, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse aquela questão na cooperação técnica, que envolve aí 102 milhões de reais, as que se destacam são, pelo documento, direitos humanos, saúde e agropecuária. Aí eu queria me fixar no agropecuária, né? Porque a agropecuária, a presença da Embrapa, a Embrapa Internacional, ela inclusive se amoldou para poder fazer esse papel mais protagonista a nível internacional. Ela já está assentada hoje na Venezuela, se eu não me engano, no Haiti, em Cuba, em alguns países africanos também. Nesse sentido, qual é a relevância dessa cooperação, já que o Brasil, por exemplo, na área do etanol, foi portador de uma mensagem de novidade tecnológica energética. E o presidente Lula levou aí um discurso, quando era presidente, mundialmente, desafiando ou tentando persuadir os países a adotarem essa modalidade energética também. A questão da agropecuária, da presença da cooperação, principalmente da Embrapa, cabe referir que é uma instituição que, nos últimos anos, estruturou-se e fortaleceu-se com quadros do alto nível e com pesquisas, por exemplo, o que a Embrapa desenvolveu no Cerrado é absolutamente adaptado ao Pantanal, às áreas africanas, savana africana, reproduz as condições do Cerrado, o que abre uma perspectiva. Agora, fica claro que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária desenvolve pesquisas e difunde na cooperação as tecnologias dominadas. Então, grande parte do que ela desenvolveu e acumulou conhecimento, ela disponibiliza para países de África, América Latina e faz no norte, por exemplo, pesquisas de fronteira. Mas isso não estimula a presença também de empresas brasileiras lá? Sem dúvida. Conversando hoje com o representante da JICA, me antecipo genericamente... A agência do governo japonês, do desenvolvimento? Isso. Fica claro que produção de alimentos e produção de algodão, soja, na Moçambique, por exemplo, se funda e se vale da tecnologia brasileira da Embrapa, mas que mobiliza interesses mundiais de incorporação e geração de empregos numa região de forte depressão econômica, de pobreza. Mas veja que o Brasil se soma aí às soluções tecnológicas desenvolvidas no país, mas que dependem, como eles bem colocam, que saiam dos limites da propriedade e sigam para o mercado, que sejam competitivas em preço, que sejam oportunas, e aí requer um esforço muito maior do que só a pesquisa agropecuária. Estou falando aí de condições de transporte, de condições de armazenagem, de defesa de preço internacional, de inserção de marcas que exige um esforço maior do que apenas a tecnologia da produção. Coisa que a Embrapa avançou muito na área de pesquisa, mas a inovação, que também ela
isso tem que ser levado para que não sejam produtores de alimentos, que vai resolver o problema local, mas não representará certamente uma solução de desenvolvimento. O senhor disse no primeiro bloco que a cooperação via Ministério das Relações Exteriores, ela se dá muito por demanda. Né? No caso da Embrapa, isso não se inverte? Quer dizer, a Embrapa não tem uma postura mais proativa em busca dessas parcerias internacionais para o desenvolvimento? Quando ela faz cooperação técnica, ela faz via ABC, Ministério das Relações Exteriores. Que é por demanda, né? Por demanda. Quando ela busca nas fronteiras a tecnologia e a pesquisa básica, aí realmente ela tem caminhos próprios. Mas como aí, empresa que é também empresa pública. Que é, certo? E como internacionalizada que foi. Sim. Se hoje, a partir de agora, a Caixa Econômica também migra para isso. São formas gerenciais que são necessárias. A Caixa faz gestão de loterias, por exemplo, que isso até bem pouco tempo nós pagávamos royalties para ter uma solução. Ela desenvolve isso. Eleições que o Brasil conduz. Então tem uma agenda muito interessante de tecnologias que são transferências de saberes, são acúmulos que o Brasil pode disponibilizar. No caso da Embrapa, ela vive os dois papéis. Uhum. Ela faz a pesquisa no país de alimentos e, ao mesmo tempo, busca onde lhe acha conveniente as fronteiras da tecnologia que ela precisa, no genoma, na formulação de soluções de alimentos resistentes. Por exemplo, o algodão no Brasil sofre a perseguição do bicudo. Praticamente extinguiu tudo lá no Nordeste. Mas quando chega em Moçambique tem uma borboleta vermelha que é um horror. Então exigirá um trabalho de pesquisa local e precisa fortalecer as empresas locais, senão gera uma dependência e não desenvolvimento. Doutor João Brígido, uma questão que eu vi por aí no livro, que é o seguinte: esse trabalho, essa pesquisa, ainda é uma novidade, não tem muito tempo, né? Ele começou em 2005, foi feito de 2005 a 2009, agora saiu em 2010. E ainda estão se buscando as interpretações possíveis, novas fundamentações. O que é possível prever já agora com essa experiência que ainda está no meio, porque ainda se coloca, pelo que eu entendi, como algo em aberto. Sim. Para o futuro é que o COBRAD vai ter condição de dizer, vamos por aqui, chegamos a tais conclusões e tal. O que já dá para a gente entender desse trabalho mais ou menos concluído? Primeira parte da resposta, que é uma palestra, me cabe dizer que a missão do IPEA é desenvolver conhecimento e fazer a difusão desses conhecimentos e contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas. Dessa forma, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, essa é a missão do IPEA. Mas sem dados básicos, você não faz isso. Então, esse trabalho é uma experiência de resgatar os fatos no Brasil, por mais incipientes que sejam, que permitam a reflexão nas academias, e nos estudos e nas políticas públicas. O que se pode prever é que nós estamos com uma solução de tecnologia da informação que, quem sabe, ele possa ser levantado de modo virtual. Já é feito o levantamento por uso da rede, disponibilidade em rede disso, mas o passo seguinte agora é termos um software público que possa ser adotado por quem interessar possa, inclusive países vizinhos, porque é um avanço. Outro ponto é que as próprias políticas das instituições desenvolvam as suas versões do seu COBRAD particular, o que nos deixaria um trabalho de análise dessas políticas, que é o nosso negócio. Mas sem uma metodologia de levantamento, sem uma noção do que fazer, fica complicado. E terceiro é o predomínio de quem faz é que pode dizer ação. Eu não posso interpretar o que a Embrapa faz. Tenho que me associar, verificar e com ele desenvolver uma linguagem que seja perceptível e interessante. Então as fronteiras que a gente vê é chegarmos aos estados, podermos articular com as organizações não governamentais, com as iniciativas locais, de modo a que a gente... E conversar um pouco com o investimento, que o mapa do investimento do Brasil em África, ele se superpõe, ele é muito coincidente com a cooperação. O mesmo Moçambique, que eu falo da cooperação, é o mesmo Moçambique de fortes investimentos de empresas brasileiras com o BNDES. Então há que haver uma linguagem, não que some os valores. Um é investimento, o outro é parceria.
Mas há que começar a se interpretar essas variáveis de um modo bem contemporâneo. Não dá para ver isso à antiga. Esse é o desafio. E a métrica para o desenvolvimento, com o homem como o padrão de medida, é bem diferente do Produto Nacional Bruto. Muito bem. Estamos chegando ao final desse programa Agenda Econômica por hoje. Gostaria de agradecer a sua participação, seja através do envio de dicas, sugestões ou críticas, elas são muito bem-vindas. Agradecer a sua audiência também. E quanto às sugestões de pautas, você pode enviá-la para esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Queremos agradecer também a presença, as explicações, os esclarecimentos que nos foram dados pelo doutor João Brígido Bezerra de Lima, que é o coordenador da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional. Muito obrigado pela sua presença, estaremos sempre de portas abertas. Agradeço também a participação do meu colega, jornalista Ronaldo Martins. Muito obrigado, até a próxima Agenda Econômica.